Predisposição ao sofrimento emocional. A minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, onde eu vou passar várias dicas, experiências, pesquisas, ideias. Então esse vídeo tem conteúdos muito valiosos e pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Eu sou Hugo Mizukami e ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, a cada dia com um tema diferente, e espero te ver em todas essas lives. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live ou ao vídeo gravado. Muita gratidão a você que me acompanha ou está me acompanhando nesse vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. O tema que nós vamos refletir hoje é predisposição ao sofrimento emocional. E como os nossos sofrimentos emocionais surgem? Os nossos sofrimentos surgem quando nós estamos com a pretensão de ocupar a posição de Deus, mesmo que seja de forma inconsciente. Então, em quais situações nós demonstramos que queremos ocupar a posição do poder divino? Por exemplo, quando nós demonstramos orgulho, quando nós demonstramos vaidade, egoísmo, ou mesmo maldade, rebeldia, crueldade, imprudência. Então, esses são alguns exemplos das situações onde nós demonstramos aquela situação onde nós queremos ocupar a posição de Deus. Por quê? Porque são essas situações onde nós provocamos ações contrárias às leis de Deus, às leis do universo, às leis divinas. E quando nós provocamos essas ações contrárias às leis de Deus, vamos ter reações através de efeitos que, por exemplo, nós podemos estar passando hoje em forma de sofrimento. Então, devido às ações equivocadas que nós mesmos provocamos, fomos nos envolvendo em uma teia gigante, onde nós mesmos nos perdemos e nós mesmos nos prendemos. Ficamos presos no sofrimento que nós mesmos criamos, ou seja, nós mesmos nos predispomos ao sofrimento. Então, como que nós podemos nos desprender dessa predisposição ao sofrimento? Então, com muita frequência, nós somos convidados a algum trabalho de iluminação no caminho de outras pessoas. E quanto mais nós ajudamos a iluminar o caminho das outras pessoas, mais iluminamos as nossas próprias sombras. Faz sentido isso? Só que esse trabalho exige de nós sairmos da nossa zona de conforto, nós sairmos da arquibancada e passarmos a vivenciar o campo de lutas e sacrifícios em benefício aos outros. E quanto mais nós contribuímos para o benefício da coletividade, mais virtudes nós desenvolvemos em nós. E vamos reduzindo o espaço para nossa predisposição ao sofrimento emocional. Ou seja, os nossos sofrimentos emocionais vão deixando de existir à medida em que nós vamos contribuindo com o benefício da coletividade. E para que nós possamos ir ao campo de lutas, nós precisamos nos carregar de energias. Então, assim como nós necessitamos de alimento material para o nosso corpo físico, onde as células necessitam de fontes de energia para manter o nosso organismo físico, nós precisamos também do alimento espiritual para a nossa alma, onde as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas emoções que causam os nossos sofrimentos emocionais precisam desse alimento para a alma. São nesses momentos que as nossas sombras produzem
energias negativas no nosso corpo físico. E nós produzimos energias negativas, transmitimos essas energias negativas e atraímos energias similares para nós, potencializando o que nós estamos sentindo. E tudo isso faz com que nós sintamos como se nós estivéssemos no meio de uma noite escura. Mesmo que nós já tenhamos algum conhecimento, até de boa vontade, nós nos sentimos inquietos, nos sentimos aflitos com a situação. E que tipo de situações o alimento da alma pode nos suprir? São naqueles momentos em que nós nos sentimos exaustos, nós nos sentimos sem energias, com pouca esperança ou mesmo sem nenhuma esperança. São nesses momentos que o alimento para a alma pode nos suprir. Mas onde nós podemos encontrar esses alimentos para a alma? Então, quando nós estamos precisando de alimento para o nosso corpo físico, buscamos pelo tipo de alimento que possa suprir as necessidades do nosso corpo. E da mesma forma, quando nós estamos necessitando de alimentos para a alma, são aqueles momentos em que estamos passando por sofrimentos emocionais, nós devemos buscar por alimentos que possam suprir essas necessidades da alma. E esses alimentos podem ser encontrados, por exemplo, em uma conversa edificante, em livros com conteúdo edificante, quando nós observamos as situações que ocorrem à nossa volta. Nós também podemos encontrar esses alimentos para a alma através de vídeos, como esse que você está assistindo. Enfim, nós encontramos os alimentos para a alma onde tenha algo que nos seja útil, que vai servir para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa transformação interior. Porque se nós buscarmos por alimentos que não são úteis para o nosso fortalecimento espiritual, o efeito que vai causar em nós vai ser o contrário, provocando até desgastes psíquicos desnecessários. Então, se nós observarmos a natureza e a ação divina, nós podemos notar que no meio de uma noite escura, quando nós estamos perdidos ou nós nos sentimos perdidos, aparecem as estrelas que iluminam e ajudam a mostrar os caminhos para nós. Então lembremos que nós nunca vamos estar desamparados. Às vezes nós achamos que Deus nos abandonou, mas Ele nunca nos abandona. Mas somos nós que nos afastamos dele quando nós agimos com orgulho, com vaidade, com egoísmo, com rebeldia, com imprudência, ou mesmo com crueldade, com maldade. Sempre quando praticamos algo ruim, nós nos afastamos de Deus. Ou seja, são aquelas situações onde nós queremos ocupar a posição dele, fazer da forma como nós queremos, e não de acordo com as leis de Deus. Então, com relação ao que eu comentei agora há pouco, em que Deus nunca nos abandona, alguém pode dizer assim: poxa, mas Jesus, quando estava lá na cruz, ele disse assim: meu Deus, por que me abandonaste? Então, se nós olharmos apenas esse trecho, nós vamos entender que Deus abandonou Jesus. Mas se nós ampliarmos mais a visão, nós vamos perceber que essa frase, meu Deus, por que me abandonaste, faz parte do Salmo 22 de Davi. Então ele estava explicando, através dessa frase, que as profecias estavam sendo cumpridas, que ele estava demonstrando que ele era o Messias e que ele seria incompreendido pelo povo. Então, por isso, quando nós vemos um determinado momento, um determinado ensinamento, é importante nós buscarmos ampliar a nossa visão, para nós não termos interpretações errôneas. Então, nesse momento, Jesus estava apenas
recitando o salmo. Então isso faz mais sentido. Então por isso que é importante nós buscarmos um entendimento melhor das coisas que nós vemos, um entendimento mais profundo e não apenas um entendimento superficial. Então, se nós começarmos a agir de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis do universo, nós vamos conseguir nos conectar com energias benéficas, que vão fazer com que a nossa vida flua com mais serenidade. E para nós sabermos se nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus, com as leis do universo, nós podemos ver os resultados das nossas ações. Então, os resultados benéficos demonstram que nós estamos em sincronicidade com as leis universais. E quando nós estamos passando por sofrimentos emocionais, demonstram que nós não estamos em sintonia com as leis universais. Então, fica a dica. Então, sempre que nós estamos passando por sofrimentos, são alarmes para que nós possamos corrigir a nossa rota e retomar a nossa sintonia, a nossa sincronicidade com as leis de Deus. Riselda de Lima escreveu: boa noite, Hugo, sempre bom te ouvir. Muito obrigado, Riselda. Então fiquem à vontade para comentar, para fazer alguma pergunta, e espero conseguir responder também. Então, eu vou acompanhando os chats aqui no YouTube, Facebook e também no Instagram. Então, nessa situação, na nossa vida, é importante que nós consideremos que somos pessoas que temos fé diante do mundo exterior. Mas é importante também verificarmos como está a nossa fé diante do nosso mundo interior. E como saber se nós temos fé no nosso mundo interior? Nós sabemos quando nós temos mais segurança interior, quando nós temos mais tranquilidade, mais serenidade. Assim, nós estamos demonstrando que nós temos mais fé no nosso mundo interior. E essa fé, ela não pode ser dada. Essa fé, ela é conquistada individualmente por cada um de nós. E como que essa fé é conquistada? Então, conforme nós vamos realizando as ações, nós vamos observando os resultados, vamos descobrindo não apenas os nossos potenciais interiores, mas também vamos percebendo o auxílio invisível nas nossas ações. E também, conforme nós vamos utilizando o nosso raciocínio, vamos utilizando o nosso córtex pré-frontal, vamos utilizando a nossa consciência superior para compreender a razão, para compreender a lógica dos fenômenos que acontecem na nossa vida. Então, a utilização da nossa razão pode ser chamada também de dúvida raciocinada. Então, a dúvida raciocinada é aquela curiosidade saudável que nos faz buscar pelas respostas de forma racional, de forma lógica, e não simplesmente acreditar porque alguém disse com base no achismo, mas por nós verificarmos de forma lógica ou através de evidências que aquilo faz sentido. Então, a curiosidade não saudável ocorre quando nós queremos arrumar justificativas para negar as respostas racionais com base nas crenças que nós carregamos, sem saber porquê até, e sem refletirmos nessas crenças. Então, essa curiosidade não saudável ocorre quando nós buscamos por explicações sem o crivo da lógica, sem o crivo da razão, para nós podermos negar, para nós podermos rejeitar tudo que não se encaixa naquilo que nós conhecemos. São as nossas crenças limitantes. Então, nós sabemos realizar algumas ações até de forma instintiva com o nosso corpo físico. Por exemplo, nós nos alimentamos, mas poucos de nós nos preocupamos com as etapas do processo digestivo,
todo aquele processo nutritivo. Nós não ficamos preocupados com cada uma das etapas, desde a mastigação, a salivação, até o alimento chegar no nosso estômago. Nós não vamos acompanhando essas etapas. Nós fazemos isso de forma automática. Quando nós dormimos, nós deixamos que o nosso coração realize todo o trabalho sustentando o nosso corpo físico. Então nós não nos preocupamos com essas ações e fazemos essas ações todas de forma automática. E para que nós possamos fortalecer a fé no nosso mundo interior, nós também precisamos automatizar os recursos superiores da nossa própria alma. E isso se conquista através de exercícios diários nas pequenas coisas. Então, se nós lembrarmos que Deus está em nós, está à nossa volta, está em tudo e está em todos, nós conseguimos aceitar sem rebeldia, sem revolta, sem desânimo, aquelas lições mais difíceis que são dadas para nós e que normalmente vêm acompanhadas por sofrimentos, mas principalmente vêm acompanhadas por aprendizado. E para que nós possamos colher esse aprendizado, é necessário que nós tenhamos uma compreensão de que essas lições devem ser aceitas por nós, sem rebeldia, sem revolta e sem desânimo. Então vale salientar a importância de confiar em Deus, não apenas naqueles dias ensolarados em que o céu está azul sem nuvens, mas também é importante nós confiarmos em Deus naqueles momentos de tempestade, o que equivale a confiar em Deus nos bons momentos e nos momentos turbulentos da nossa vida. Então, para nós extrairmos um aprendizado, precisamos acolher a dor, acolher o sofrimento. E quando fazemos esse acolhimento, nós estamos sendo preparados para a alegria. Então, uma vez que nós acolhemos a dor, acolhemos o sofrimento, nós passamos por uma prova. E quando nós conseguimos superar essa prova, nós nos enriquecemos com mais experiência. E vamos entendendo que a adversidade, a dificuldade são importantes no nosso caminho. E que elas são uma consequência dos nossos erros do passado. Todas essas adversidades, todas as dificuldades são consequências dos nossos erros do passado. Tanto erros de pensamento, quanto os erros das nossas ações, das ações que nós realizamos lá no passado. E conforme nós vamos obtendo aprendizados diante das dificuldades, nós vamos corrigindo a nossa rota, trazendo mais luz, trazendo mais fé para o nosso mundo interior. E gradualmente, nós vamos também aprendendo a esperar, vamos aprendendo a tomar ações, a perdoar, a amar e também a servir aos outros. E dessa forma nós vamos também encontrando os propósitos da vida, vamos encontrando o sentido da nossa vida, que nos faz superar esses obstáculos e também superar os nossos sofrimentos emocionais. Então, na nossa jornada de vida, nós passamos por muitos momentos de aflição, momentos de amargura, porque nós costumamos focar apenas nas coisas materiais, nas coisas passageiras, sem refletirmos para que servem tudo aquilo. Então nós podemos realizar várias obras, mas se não tiverem aplicabilidade edificante e necessária, nós acabamos perdendo tempo com inutilidades. Por exemplo, um escritor que escreve várias páginas, produz várias obras, mas se o conteúdo está vazio de pensamentos edificantes, de pensamentos construtivos, esse material não vai ter utilidade alguma. E com base também nesse exemplo, nós podemos também
parar para pensar nas coisas que nós fazemos, para saber quais são as finalidades, quais são as utilidades dessas coisas que nós fazemos. E quando nós percebemos as coisas que não têm utilidade nenhuma, nós vamos deixando de realizar essas coisas inúteis de forma automática, que apenas ocupam o nosso tempo e nos mantêm na predisposição ao sofrimento. É um exercício diário que nós podemos colocar em prática imediatamente, ou assim que terminar a live, ou assim que terminar o vídeo, né? Então, conforme nós vamos descobrindo coisas que fazemos e não têm utilidade, nós podemos começar a excluir esses excessos da nossa vida e deixar a nossa vida mais leve. Aliás, uma vida mais leve nos leva a uma vida com menos sofrimentos emocionais. Então, se nós vivemos com base apenas nos nossos instintos e nas nossas emoções, a nossa tendência é termos uma vida cheia de acontecimentos vazios. Estaremos também agindo com limitação dos nossos potenciais. E nessas situações, em vivermos apenas com base nos nossos instintos e nas nossas emoções, se a nossa consciência passou por várias experiências infelizes, nós vamos depositando gradativamente visões negativas dessas experiências, fazendo com que a nossa vida ocorra como um drama, que ocorra como uma comédia triste, em que nós rimos mais por desespero do que por alegria. Esse modo de viver, apenas com base nos nossos instintos e nas nossas emoções, nos leva aos sofrimentos e pode também nos levar ao desespero, pode nos levar à revolta. E nessas situações, a capacidade de amar e a capacidade de receber amor ficam restritas também, porque a visão que nós passamos a ter dos nossos afetos são meros frutos do acaso e também dos nossos desejos passageiros, por não conseguirmos ter uma visão de longo prazo, uma visão mais ampla do futuro. E também nessas situações em que vivemos com base nos nossos instintos e nas nossas emoções, a dor passa a ficar mais difícil de tolerar, onde não aceitamos a disciplina e achamos que ajudar os outros não passa de ser uma humilhação para nós. E a recusa em perdoar também demonstra que nós não sabemos renunciar. E nas situações em que nós precisamos ceder a favor de alguém, essa ação causa dor em nós. E quando ajudamos alguém, achamos que a pessoa ajudada nos deve favores para o resto da vida. Então são essas as consequências de nós vivermos apenas focados nos nossos instintos e nas nossas emoções. E durante a vida, nós vamos recebendo vários sinais sobre esse equívoco que nós estamos cometendo. Mas se fugirmos aos ensinamentos, se fugirmos do sofrimento e fazermos questão de focarmos apenas nos prazeres, nós vamos nos integrando cada vez mais com um lado inferior da vida, que aumenta mais os nossos sofrimentos emocionais. E até que chega aquele momento que nós nos despertamos para a realidade. E às vezes nós precisamos de algum remédio mais forte, algo que cause um grande contraste na nossa vida para percebermos essa realidade. Então, nós vamos cada vez mais passando por vários momentos onde vamos recebendo vários toques, mas se esses toques pequenos não forem suficientes, vamos receber um remédio mais forte para nós percebermos a necessidade de aprendizado, a necessidade de mudança de pensamento, a necessidade de mudança de ações. E também percebermos a necessidade de crescimento interior.
Porque se nós continuarmos do mesmo tamanho espiritual, vamos continuar repetindo os mesmos sofrimentos. Então, quando chegamos nesse ponto, onde vemos a necessidade de crescimento espiritual e começamos a tomar ações, os nossos sofrimentos vão se transformando em gratidão pela oportunidade de aprendizado. Vamos entrando cada vez mais em harmonia com as leis de Deus, com as leis universais. E a nossa vida vai se tornando também mais harmônica. Lucilena Rabelo escreveu: olá, obrigada por suas explicações que são maravilhosas. Muito obrigado, Lucilena. Obrigado pelo comentário, obrigado pela participação. Obrigado por todos vocês estarem me acompanhando aqui na live ou assistindo o vídeo gravado. E eu utilizei também um livro chamado Mania de Sofrer, da Bel César. É um livro bastante interessante, que ela traz algumas reflexões que eu utilizei aqui nesse conteúdo da live. Então vamos aqui apontar algumas dessas reflexões que eu obtive daquele livro. Então muitas vezes nós nos pegamos tentando resolver todos os problemas do mundo e sofremos com isso, porque nós não temos controle sobre as outras pessoas, nós não temos controle sobre o mundo à nossa volta. Só que aí nós esquecemos de olhar para nós mesmos, sobre o que nós temos controle. Nós temos controle sobre nós mesmos. Então, se nós temos uma quantidade muito grande de dificuldades, de obstáculos, se acreditamos em algum ideal que seja bom e que seja benéfico para uma comunidade maior, nós devemos continuar perseverando nesse caminho. Mesmo que a meta não consiga ser atingida enquanto nós estivermos vivendo nessa jornada, nós devemos continuar perseverando. Porque se o que nós estamos fazendo é algo bom, é algo benéfico para a comunidade maior, as pessoas que se engajaram conosco nessa ação, assim como as gerações seguintes, vão continuar seguindo esse caminho também. Então, diante da nossa predisposição ao sofrimento, quando nós nos vemos diante das dificuldades, diante das adversidades, achamos que os obstáculos não são possíveis de serem superados e nós queremos nos livrar urgentemente do nosso sofrimento e ficamos buscando fórmulas mágicas para fazer esse sofrimento desaparecer. Essas posturas nos mantêm com a predisposição ao sofrimento. E para nós podermos aliviar ou podermos superar esse sofrimento, nós precisamos antes crescer interiormente. E como que nós podemos crescer interiormente? Quando nós não nos identificamos com a aparência dos conflitos, quando nós não nos identificamos com a aparência das ameaças que aparecem à nossa volta. Porque se nós nos identificarmos com os conflitos, com as ameaças, eles podem até paralisar as nossas ações. Isso acontece quando o negativo exterior entra em sintonia com o nosso negativo interior. E aí surge a dor e ficamos presos ao problema, ficamos paralisados nas nossas ações. Então é natural que o nosso instinto de conservação, o nosso instinto de sobrevivência nos deixe em uma posição de alerta diante de alguma ameaça ou diante de alguma dificuldade. Mas para que nós possamos sair da sintonia negativa, nós precisamos parar um pouco, respirar e refletir sobre a solução e não ficarmos focados no problema. Então, uma frase que nós podemos utilizar é: ok, isso está acontecendo, isso está doendo, isso está me fazendo sofrer,
mas por esse motivo eu vou encontrar uma solução para lidar com isso. Então, quando a nossa postura diante de uma situação desagradável muda, vai despertando em nós mais segurança interior. Então, não adianta fugir e não adianta fingir que nós não estamos sofrendo. É necessário acolher esse sofrimento para nós podermos lidar com esse sofrimento. E se nós não nos colocamos em uma posição de disponibilidade para lidar com os nossos sentimentos desagradáveis, nós não vamos conseguir mudar o estado do sofrimento, o que vai nos manter na predisposição ao sofrimento. E nessas situações, até podemos nos considerar masoquistas inconscientes por nos manter nessa predisposição ao sofrimento. Isso pode ser até uma fuga, um mecanismo de defesa, porque nós podemos, por exemplo, mostrar para os outros que nós estamos sofrendo, que nós queremos que os outros vejam o nosso sofrimento. E nós nos colocamos numa posição de vitimismo, aquela posição em que nós ficamos pensando assim: olha só o que estão fazendo comigo. Ou utilizar aquela frase do Hardy: ó céus, ó vida, ó azar. Então, Hardy é aquela hiena do desenho animado, né? Tinha a hiena e o leão da montanha. E a hiena, várias vezes durante o desenho, ele ficava falando, ficava se lamentando: ó céus, ó vida, ó azar, naquela posição de vitimismo. Mas nós não conseguimos lidar com o sofrimento que nós rejeitamos, com aquele sofrimento que nós queremos afastar de nós. Mas às vezes muitos de nós agimos dessa forma, querendo afastar o sofrimento de nós, querendo que o sofrimento desapareça. Parece até contraintuitivo, mas para nós podermos lidar com o sofrimento, precisamos trazer a dor e o sofrimento para perto de nós, para podermos transformar essa dor, transformar esse sofrimento. Que grande parte da nossa dor é causada pela nossa resistência ao sofrimento, e não ao sofrimento propriamente dito. A minha mãe escreveu aqui: as lutas do cotidiano, os sofrimentos e aflições são as forças da vida a favor da nossa evolução. Sem dor não há crescimento espiritual nessa fase evolutiva em que estagiamos, na minha opinião. Muito obrigado por essa reflexão, mãe. Muito profundo, bastante relevante. Isso mesmo. Então é importante que nós passemos por sofrimentos, passemos por aflições, mas que nós não fiquemos presos a eles. E que nós busquemos pela solução, buscando essa solução dentro de nós. Porque a partir do momento em que um sofrimento aparece, aquele sofrimento não aparece no momento inadequado. Ele aparece no momento exato em que nós já estamos preparados para passar por aquele sofrimento e superar aquele sofrimento. Nada ocorre por acaso na nossa vida. Nem mesmo a dor, nem mesmo o sofrimento. Ele é colocado no momento exato na nossa vida em que nós já temos condições de superar aquele sofrimento. E todo esse potencial já está dentro de nós e nós podemos buscar auxílio também fora de nós para sairmos desse sofrimento emocional. Mas é importante nós tomarmos uma ação, porque se nós ficarmos paralisados, nós não vamos sair do lugar. Então, para que nós possamos crescer espiritualmente, nós precisamos buscar por mais conhecimentos, buscar a verdade dentro de nós, buscarmos os potenciais que existem dentro de nós. Obrigado pelo comentário, mãe. Muito relevante. Muito obrigado. Beth Souza: é mesmo, já passei por isso, mas estou aprendendo através de seus vídeos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado a você, Beth. Beth Souza. Muito bacana.
A Judite Nóbrega escreveu aqui: o sofrimento me fez eu ser mais generosa. Olha só que bacana, Judite. Muito obrigado pelo seu comentário, por compartilhar sua experiência aqui com a gente. Isso mesmo, o sofrimento nos faz pessoas melhores quando nós acolhemos o sofrimento, né? Enquanto que se nós afastarmos o sofrimento, nós não vamos aprender nada com ele. Por isso é importante nós acolhermos e buscarmos o ensinamento que está embutido nesse sofrimento. Obrigado pelo comentário, Judite. E a Judite escreveu também: boa noite a todos. Então está passado o recado, Judite. Muito obrigado. Então, quando temos sentimentos negativos, existe uma dor associada a esses sentimentos negativos. Mas normalmente aumentamos, exageramos ou prolongamos a nossa dor através da resistência que nós mesmos impomos em querer aceitar esse sofrimento, em querer aceitar a dor. E acabamos colocando um peso maior do que o peso real do sofrimento. Então, em que situações nós colocamos um peso maior do que o real? Quando nós temos sentimentos como, por exemplo, autopiedade, indignação, ressentimento, ciúme, autocrítica excessiva. Então, são situações em que nós estamos aumentando o nosso sofrimento, aumentando o peso daquela dor que está passando na nossa vida. E quando nós aprendemos a aceitar a experiência e buscar pelo aprendizado que está embutido no sofrimento, nós encontramos o caminho para minimizar essa dor. Então, todo obstáculo tem pelo menos dois lados. De um lado tem um problema, do outro lado tem a solução. Então nós vemos o lado do problema quando focamos apenas em nós mesmos. E o lado da solução pode ocorrer quando nós tiramos o foco de nós mesmos e passamos a ver o problema como parte de um contexto maior, quando temos uma visão mais ampla da situação. Pois quando nós estamos pensando apenas em nós mesmos, a tendência é nós ficarmos focados no problema. E quando começamos a pensar de forma coletiva, encontramos um propósito na nossa vida. Descobrimos que podemos usar da interdependência na nossa relação com as outras pessoas de forma positiva, para nós podermos crescer, para nós podermos expandir a nossa consciência e termos uma ação participativa na comunidade cada vez maior, tornando assim um mundo melhor para os outros e, consequentemente, tornando o mundo melhor para nós mesmos. Então, se nós estamos buscando a paz, nós precisamos parar de fazer a guerra. Ou seja, precisamos exercitar a prática da não violência nas nossas ações, nos nossos gestos e também nos nossos pensamentos. Porque se a nossa forma de comunicação está sendo violenta, nós vamos receber o efeito dessa ação. Nós vamos encontrar, nós vemos esse termo não violência sendo utilizado, por exemplo, na filosofia de Gandhi. Ele utilizava muito esse termo da não violência. E também nós encontramos esse termo no livro O Reino de Deus está em Vós, de Lev Tolstói. Tem ensinamentos muito profundos neste livro. E também tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E essa frase também da não violência, esse termo não violência é utilizado também em várias filosofias, é utilizada no budismo também. Então, para que nós possamos sair da predisposição ao sofrimento, precisamos parar de projetar a nossa felicidade no mundo exterior. Ou seja,
Precisamos parar de buscar a felicidade fora de nós, nas coisas transitórias, nas coisas passageiras, nas pessoas, esperando que o exterior nos traga felicidade. Então, como o próprio livro diz no título, o reino de Deus está em vós e não fora. E quando compreendemos como nós podemos contribuir com a comunidade, com a sociedade, com a nossa família consanguínea, com a família universal, nós vamos encontrando o propósito da vida. Ou seja, quando utilizamos as nossas capacidades, as nossas habilidades, os nossos talentos, nós vamos percebendo a nossa utilidade no conjunto. E nós sincronizamos o nosso mundo interior com o mundo exterior. E assim vamos conquistando também mais confiança no nosso potencial e vamos assumindo cada vez mais responsabilidades. E também vamos buscando nos desenvolver interiormente, buscando sermos pessoas cada vez melhores, nos dedicando mais para o bem-estar dos outros. E quando tomamos ações nesse sentido, fazemos a energia fluir. Quando ajudamos para o bem-estar dos outros, nós fazemos a energia fluir. E aí nós não deixamos a energia parada apenas em nós, porque a energia parada somente em nós traz estagnação, traz doenças, traz sofrimentos emocionais. E quando a energia começa a fluir de forma harmônica, a nossa vida tende a ficar mais harmônica, tende a ficar mais serena e vamos nos tornando mais em paz conosco mesmos e também mais em paz com o mundo que nos cerca. E os sofrimentos emocionais vão se dissipando também da nossa vida. A Judite Nobre escreveu aqui: quando estava passando por um problema muito sério, eu orava por aqueles que estavam sofrendo mais do que eu. Eu tinha certeza que tinha pessoas sofrendo mais do que eu. A oração pelos que estavam internados, o sofrimento foi grande, mas hoje sou mais tranquila. Olha que bacana o seu compartilhamento de experiência, Judite. Muito obrigado. É verdade, que se nós pensamos assim, que nós estamos num momento de sofrimento, por mais sério que seja esse momento de sofrimento, se nós conseguimos pensar que existem pessoas que estão sofrendo até mais do que nós sentimos um certo conforto. E quando nós oramos pelas pessoas que estão sofrendo mais do que nós recebemos influências boas, energias boas que vão auxiliar a nós sairmos dessa situação de sofrimento. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Judite. Então, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você. Gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. A mesma serva artesanal escreveu aqui: gratidão, suas palavras são ótimas e sempre ajudam. Muito bom. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito bacana. Obrigado por estar me acompanhando desde o comecinho até o finalzinho aqui do vídeo.
Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado a todos que me acompanharam também, desde o comecinho até o final. Obrigado pelas pessoas também que entraram no meio da live. Obrigado para vocês que entraram no finalzinho também da live. Obrigado a todos vocês. A Judite Nobre escreveu aqui: você transmite muita paz, gratidão. Muito obrigado, Judite. Gratidão a você por estar me acompanhando também na live. A Ângela Souza escreveu: boa semana, gratidão. Muito obrigado, Ângela. Boa semana para você também e gratidão. Minha mãe escreveu aqui: gostei muito do conteúdo de hoje, muito gratificante. Boa noite, Hugo, e a todas as participantes. Tenha uma ótima semana abençoada para todas. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Então, boa noite para a mãe também, uma ótima semana também para a mãe. E para todos vocês que estão me acompanhando aqui na live. Muito obrigado. Minha mãe postou um coração também aqui. Muito obrigado, mãe. A Judite Nóbrega também postou um coração. Obrigado, Judite. Então, novamente, quero agradecer a você por ter me acompanhado até o finalzinho da live. E espero te ver na minha próxima live, segunda-feira que vem, às 19 horas e 19 minutos, ou nos vídeos que eu publico todos os dias, às 7 horas da manhã, com um vídeo curtinho, com uma reflexão, para que a gente possa refletir durante o dia, durante a semana e principalmente colocar em prática o que fizer sentido para nós. Então assim vamos encerrando mais uma live. Muito obrigado a você. Boa noite, tenha uma noite abençoada, uma noite serena, uma noite tranquila, uma noite reconfortante e que também você possa ter uma excelente semana abençoada. Muito obrigado por você estar aqui. Então, boa noite.